É uma pergunta que a gente vai fazer pequenos comentários extraídos do Livro dos Espíritos, da questão 728 a 736. Pequenos comentários em função do tempo. Primeiro a gente vê que a lei natural é a lei de Deus, está no Livro dos Espíritos, na 614. Ela é eterna e imutável e está na consciência. Só que ela está na consciência de maneira progressiva. Isso a gente tem dificuldade de compreender. Ela está na consciência, mas a revelação dela é de maneira progressiva. Porque à medida que eu vou crescendo em conhecimento e discernimento, em moral e intelectualidade, eu vou rasgando esse véu e compreendendo melhor essa lei de Deus que está dentro da minha, que está na minha consciência, que está dentro de mim. Então, é dentro dessa lei que eu compreendo a destruição como princípio divino e imutável. É sim, é uma destruição, mas não naquele sentido deliberado de destruir. Na natureza não existe a intenção de destruir. A destruição faz parte da construção. A destruição é processo da construção. O homem, com a sua maldade, é que tem a intenção de destruir. O homem que faz alguma coisa para destruir. A lei de Deus não faz nada para destruir. Ela comporta a destruição, como parte do mecanismo da lei. O homem, com a sua fúria, com a sua vingança, com o seu ódio, com o seu egoísmo, ele provoca deliberadamente uma ação de destruição, às vezes gratuita, às vezes só com o sentido de ter poder. A destruição da lei divina não tem a intenção deliberada de destruir, porque Deus não quer destruição. A destruição faz parte da construção. É como se a gente imaginasse um ovo, né? Tudo traz em si a sua própria contradição. Tudo traz em si a sua própria destruição. Porque evolui. Para eu modificar, eu tenho que destruir o que eu sou hoje. Para surgir o homem novo lá do Paulo de Tarso, o homem velho teve que desistir, que deixar de existir. É preciso que alguma coisa deixe de existir para alguma coisa nova passe a existir. Esse é o sentido da destruição da lei divina. E a questão do ovo. O ovo traz em si, o ovo germinado traz em si a sua contradição, porque ele traz um ser novo, uma ave nova. E o ovo quebra, deixa de existir o ovo e surge uma ave. E essa ave traz dentro dela também um próximo ovo. São as contradições do processo de destruição e renovação. Então a destruição não é pelo prazer de destruir. A destruição é instrumento do progresso. Só que tem algumas coisas que a gente vê no Livro dos Espíritos. Na questão 728 ele diz: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Então a destruição é como necessidade, porque alguma coisa passou, nasceu, cresceu, envelheceu e deixou de ser. Porque no lugar dela vem outra coisa. É o processo de aperfeiçoamento da vida. Mais uma vez, não é uma intenção deliberada de destruir. É um processo natural, porque as coisas vão se renovando, vão se refazendo, vão se reconstruindo. Por isso, algumas coisas deixam de existir e outras passam a existir. E ainda na questão 728 é dito: destruição não passa de uma transformação com a finalidade de renovar e melhorar. Destruição é uma renovação com a intenção de melhorar. Não é uma renovação com a intenção de destruir. A intenção de destruir é contrária à lei. E a destruição enquanto renovação não é. A parte essencial, ainda na mesma questão, 728, a parte essencial é o princípio inteligente. Opa, ele já começa a colocar o material e o espiritual. Ele coloca a destruição no material. Tudo que é matéria que agrega, vai desagregar, vai deixar de existir. Então essa parte essencial, que é o princípio inteligente, não se destrói. E se elabora na metamorfose das diversas outras pelas quais ela passa. Então o princípio espiritual, que é imortal, ele passa por várias etapas mortais
que se destroem, que se desmancham, utilizando essas formas que se desmancham para seu crescimento. Quando a gente lembra daquela música antiga que falava eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, é um pouco nessa linha. Quem escreveu isso diz que precisa ser prefere ser essa metamorfose ambulante, o que que é? Essa mudança que não para, do que ser aquela coisa estagnada, que é aquilo e não é nada mais. Nós somos essa metamorfose ambulante. E o espírito é essa metamorfose ambulante. Por isso a gente não pode ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque no momento em que a gente tem a velha opinião formada sobre tudo, o espírito morre. Porque ele deixa de progredir. E para o espírito deixar de progredir é uma espécie de morte. Não a morte que desintegra, que destrói. Não a morte da matéria. É um tipo de morte que é uma estagnação. Na questão 129, os seres dispõem de meios de preservação e conservação, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Opa, olha um mecanismo de proteção para o homem não fazer da sua vontade a destruição e justificar a sua destruição pela lei de destruição. Porque toda vez que a destruição se dá antes do tempo, ela é contrária à lei de Deus. E a lei de Deus não faz a destruição acontecer antes do tempo. Quem faz a destruição acontecer antes do tempo é o homem. Por isso o homem dispõe de meios e mecanismos de preservação e conservação de si, dos seres e das coisas. Porque esse é o mecanismo que faz com que a destruição não aconteça antes do tempo. E toda vez que ela é precipitada, que ela acontece, quando alguém dá causa à destruição antes do tempo, esse alguém que deu causa à destruição antes do tempo, que é a destruição não natural, que é a destruição intencional, pela intenção da maldade, pela intenção da imperfeição, esse alguém que deu causa a essa imperfeição pela intenção, responde por ela por uma outra lei, que é a lei de causa e efeito, causa e consequência. E ainda na 729, toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Mais um limite para a gente não entender mal a lei da destruição. Toda destruição antecipada interrompe o desenvolvimento do princípio inteligente. Então o suicídio interrompe o desenvolvimento do princípio inteligente. E eu pensava que era só a destruição. Eu já acreditei no passado em eutanásia como forma de abreviar o sofrimento. Olha que ignorância minha essa. Antes da doutrina espírita, há uns anos atrás, eu falava, olha, se eu tiver numa situação de muito sofrimento em algum lugar, ou no hospital, em alguma coisa, por favor, antecipem a minha vida. Olha o que eu pedi para alguém. Será que eu podia ter pedido para alguém antecipar o meu sofrimento? Eu estou agindo, eu estou sendo um agente da destruição antes da hora. Aí eu estou interrompendo o desenvolvimento do meu princípio inteligente, que ainda precisaria passar por alguma coisa que seria necessária ao desenvolvimento e ao crescimento. Então, na minha ignorância, eu já pedi uma coisa dessa. Hoje, dentro da doutrina espírita, não cabe mais esse pedido. Não cabe mais, em nome de uma falsa caridade, antecipar um sofrimento que eu não compreendo, que eu não sei a causa, que eu não sei um monte de coisas sobre ele. Mas uma coisa eu posso saber, que ele não é sem causa. E uma outra coisa eu também posso saber, que ele tem uma finalidade. E que a finalidade dele não é a maldade. E que a finalidade dele não é a destruição. Eu posso saber que a finalidade dele é a instrução, que a finalidade dele é a educação. Então, toda vez que eu interrompo, antecipo esse processo de destruição do corpo, eu impeço o desenvolvimento do princípio inteligente. Então, toda vez que eu mato alguém, que eu assassino alguém, ou que eu tiro a minha própria vida,
eu estou interrompendo o desenvolvimento de alguém, do espírito. Eu estou trazendo a destruição pelas minhas próprias mãos. Isso eu posso falar em todos os seres, em relação a todos os seres que eu antecipo a destruição. E quem vai me dizer o que é antecipar a destruição? Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 130, se não fosse assim, né, o homem deve prolongar a vida para cumprir sua tarefa. Porque ninguém deve tirar, por isso ele tem esse mecanismo. Se não fosse assim, muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Olha o exemplo da dor, da tristeza. Jesus avisou, tende bom ânimo, no mundo vai ter tribulação, mas tende bom ânimo, não desista. Não peça a destruição de si mesmo, do corpo. Aguente firme. Aí o Paulo disse, enquanto o corpo se corrompe, o espírito se aperfeiçoa a cada dia. Olha que grandeza! Como é o corpo se corrompe? Enquanto o corpo se destrói, enquanto o corpo se desmancha. Enquanto o corpo se desmancha, o espírito se renova a cada dia. Então, é necessário saber respeitar o desmanchar do corpo. Porque no desmanchar do corpo não tem uma intenção de desmanchar o corpo. Tem uma intenção de evoluir o espírito. Então é preciso viver o desmanchar do corpo como um mecanismo de crescer no espírito. Né? No livro A Gênese está, os mundos se esgotam pelo envelhecimento e tendem a dissolver-se para servir de elementos de formação a outros universos. Olha, saiu dos seres, passou para os mundos. Olha como tudo nesse universo tem princípio, tem meio, tem fim. Ele está falando aqui de universos. Esses universos que nascem, que se esgotam, eles restituem pouco a pouco ao fluido cósmico universal o que dele tiraram para formar-se. Viestes do pó, e ao pó retornarás. Retornar ao pó é esse princípio que corrompe a matéria, mas que traz evolução para o espírito. E aí a gente volta lá à questão. A destruição é lei? É lei. É lei divina e imutável. Mas que destruição? Eu sei qual destruição? Eu sei fazer a destruição? Eu sou o juiz da destruição? A destruição é lei, mas eu não sou o juiz da destruição. Não cabe a mim a destruição. Não cabe a mim destruir. Cabe a mim preservar o quanto mais. Que Deus nos abençoe.